E nós vimos, irmãos, que já até aqui, que todos estes patriarcas tiveram três coisas em comum. Todo isso encontra em todos eles, de Abel, que é onde começa, até os profetas, onde são 5 nomes, que é o fato de que eles exerceram fé, mas nenhum deles exerceu fé em benefício próprio. Nenhum pediu nada a Deus. E aí pediu, recebeu fé gloriosa, elogiada, vai para a galeria. Não. Todos eles exerceram fé para glorificar a Deus. Todos eles, em segunda instância, todos eles, sem exceção de nenhum deles, todos eles deixaram Deus livre para agir. Deus ficou muito à vontade para agir na fé deles, sem ter o braço torcido, né? Se eu não abençoar, vai fazer biquinho ou vai me deixar. Não, nenhum deles. Todos eles exerceu fé para glorificar a Deus e deixar Deus livre para agir como Ele quisesse agir. Um outro fator em comum, em terceira instância, é que Deus deu testemunho da fé de todos eles. E o que é interessante é que cada um deles exerceu fé diferente. Não tem nenhum que exerceu a mesma fé do outro. Isso é interessante para nós. Não é por acaso que essas verdades estão aqui na Bíblia. Estão aqui para o nosso ensino. O Paulo diz que tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então tudo que está aqui é para o nosso ensino. Tudo que está aqui é Cristo. É Cristo. Eu quis examinar as Escrituras, porque podeis ter nelas, nas Escrituras, a vida eterna, e são elas, as Escrituras, que testificam de mim. Então, ao nós estudarmos a vida destes patriarcas, destes homens e mulheres de Deus que estão aqui, e especialmente desses heróis da fé, nós estamos estudando Cristo, no exercício de fé de cada um deles, no modo de viver de cada um deles, ora para exemplificar e ora não servir de exemplo, né? Mas o Cristo está aqui em tudo e em todo. Muito bem, nós vimos que Abel exerceu fé. A fé de Abel foi uma fé que foi exercida para dar a Deus e não pedir nada em troca, não esperar nada em troca, porque nós vemos hoje muita motivação para a fé, mas é assim: semeia que Deus vai te dar de volta, dê que Deus vai te dar de volta. Não, Abel deu sem esperar nada em troca, né? O Enoque, por exemplo, ele exerceu fé agradando a Deus no seu estilo de vida, no seu estilo de viver. 360 anos, 65, né? Parece 65. Viveu esse número de anos vivendo para o agrado de Deus. Deus reconheceu a fé dele como uma fé genuína, né? Nós vimos também a fé do patriarca Abraão, que Abraão creu em Deus, e a fé dele é muito difícil de definir, porque ele exerceu fé em todas as dimensões, mas nenhuma delas foi pedindo algo para si. Isso aqui é interessante. Ele exerceu fé em várias direções. Uma resposta simples da fé de Abraão é que para Abraão fé é crer que Deus é capaz de realizar o impossível. Você pode resumir todo o estilo de fé de Abraão, você vai chegar nessa resposta. Ele creu que Deus era capaz de realizar o impossível. E a gente vê isso no que a própria Bíblia diz dele no verso 18, Hebreus 11, 18. Você vê que quando ele oferece o Isaac, naquele episódio lá do Moriá, né, Deus promete o filho, vai dar o filho, e agora ele pede o filho de volta. E Abraão não titubeou, pegou o menino e subiu o monte, subiu a montanha. Hebreus nos dá o testemunho da seguinte forma, verso 18, Hebreus 11, 18. Essa versão é mesmo. Sendo-lhes dito, em Isaac será chamada a tua descendência. Ou seja, se Deus diz que em Isaac será chamada a sua descendência, agora ele pede o menino em sacrifício, aí a Bíblia diz que ele considerou que Deus era poderoso para até dos mortos ressuscitar. Então ele creu que Deus era capaz de fazer o impossível. E se ele pediu esse menino, e está me pedindo aqui agora, eu vou dar o menino e ele vai cumprir a palavra dele, vai ressuscitar o menino, ainda que seja mais cinzas. Por isso que eu acredito que, se você perguntar Abraão o que é fé para você, ele vai dizer: fé é crer que Deus é capaz de realizar o impossível.
Então, olha aí, fé para glorificar a Deus, fé para Deus se sentir maravilhado. É tão verdade que quando Elias sacrificou o garoto, o anjo bradou com ele para que não fizesse aquilo. Né? Ele olha para o lado e está um cordeiro. Rapaz, é um negócio extraordinário. Né? Muito bem, e hoje nós chegamos na fé da mamãe Sara, né? Pela fé, Sara. Antes da gente entrar aqui na biografia da fé de Sara, eu queria fazer uma pergunta bem pessoal para todos nós que estamos aqui, né? Aqueles que têm capacidade de compreender a minha pergunta, aos que não têm. Os que não têm condições, né? Mas a maioria aqui é adultos, poucas crianças aqui hoje. Mas a pergunta é essa: quando as pessoas de fora, seja parente, seja vizinho, falam alguma coisa sobre você, que elas usam o seu nome, quais são as características que essas pessoas descrevem? Para pensar nisso. Quando alguém vai falar de você para alguém, quais são as características que essas pessoas definem da sua pessoa? Pergunta pessoal. O que elas falam? É interessante isso, poder pensar nisso. A reflexão dessa pergunta leva a gente a pensar na nossa maneira de viver, na nossa maneira de ser. Né? Leva a gente a pensar a respeito disso. Porque o versículo 11 que nós lemos aqui de Hebreus 11 diz: pela fé também. Pela fé também. Eu acho interessante esses termos que a Bíblia usa, porque ela poderia utilizar assim, ó: pela fé a mesma Sara recebeu a virtude, concebeu e deu a luz já fora da idade. Mas ele diz, olha, pela fé também. Isso significa dizer que a fé de Sara estava linkada à fé de Abraão. Os dois tinham pensado da mesma maneira, tinham que acreditar do mesmo jeito. Tanto é que a Bíblia diz que ela teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Quer dizer, não só Abraão recebeu a promessa e creu, como ela também. Pela fé também Sara. Não foi só Abraão. Ela não ficou ali na carona. Não, e aqui tem uma lição interessante para o casal, para a família. Bem interessante aqui. Deus não trata só com um lado. Só com um lado. Eu essa semana, tem umas 2 semanas, essa não, tem umas 2 semanas, tem passado muito rápido, 2 semanas. Eu tenho um grupo de pastores que a gente debate teologia, fica lá discutindo alguns pontos. Eu tenho frequentado lá muito pouco, mas eu tenho esse grupo lá. E aí de vez em quando eles me cobram: cadê o pastor Pedro? Cadê o pastor Pedro? Eu bato mais com essa coisa, não tem muito tempo para estar ali não. E eles estavam discutindo a respeito de uma chamada, de um pastor que convidou o dirigente para mudar de uma igreja para outra. E na hora que ele estava fazendo o convite, o pastor disse assim: irmãos, eu preciso consultar a minha esposa. Aí o pastor falou assim: o seu cajado é azul ou rosa? Seu cajado é azul ou rosa? Como se é? Senão quem manda é você ou ela? Só quem não tem cabeça para entender, né? E aí eu fiquei pesquisando, trouxeram isso para o debate, e o debate foi longo, né? Longo. E eu utilizei esse texto aqui para dar a minha opinião. Usei exatamente esse texto, né? Para dar a minha opinião. Que a vida do cônjuge, é compartilhada nas decisões que se tomam. Até porque, cientificamente falando, quando a Bíblia diz que a mulher é adjuntora do homem, não é que ela é auxiliar, uma serviçal, não. Ela é adjuntora porque ela é complemento dele. Inclusive, o cérebro do homem, por exemplo, enxerga em linha reta. Da mulher enxerga mais em paralelo, para os lados e até para trás. Ela tem o poder de enxergar de costas. Entendeu? Você não sabe disso, fica esperto. Elas têm essa capacidade, né? Pois é, então. Elas têm esse poder. Já o homem tem um poder perceptivo da distância. Ele enxerga mais longe. Por isso ele é o sacerdote, como nós aprendemos.
aprendemos aqui, ele quem é responsável pelas decisões do lar, da casa, mas há deles que fazem isso sozinho. Por quê? Porque pela fé também, sabe? Pela fé também. Então o pastor não tem cajado nem azul nem rosa, ele tem um cajado. Os dois comandos. Vocês mesmo percebem aqui, irmãos, que eu faço uma parte e Naldo faz outra. Vai notar? Essa parte burocrática, vocês podem notar, ela que faz. Mas tudo que ela faz, ela compartilha comigo. Tudo. Toda decisão que ela toma aqui, ela discutiu comigo. Tá? Eu bem, o que você acha? Maravilha. Meu Deus, eu nunca pensava nisso. Eu nunca pensava nisso. Então pode ver que ela faz muita coisa nos bastidores aí, vem aqui, comanda para lá e para cá e tal, porque eu sem ela aqui estava perdido, irmão. Perdido. Você não tinha nem como me solicitar. Então eu acho isso aqui muito interessante, né? Aí o interessante é que a fé de Sara estava linkada a essa fé de Abraão. Agora você perguntar, pastor, se você perguntar a Sara o que é fé, que resposta ela daria? Eu, depois que estudei a biografia dela, eu cheguei a uma resposta que possivelmente ela daria. Depois eu te explico lá no final por que eu cheguei a essa conclusão. Então eu notei aqui: fé é crer que nossas fraquezas não impedem a Deus de realizar os seus planos em nós. Para Sara, ela acreditava que fé para ela era crer que as nossas fraquezas, nossas limitações, nossas debilidades humanas não impedem de Deus realizar os seus planos em nós. Em outras palavras, ela entendia que Deus não dependia dela para fazer as coisas, porque se dependesse, ela tinha estragado tudo. Porque, irmão, Sara deu 2 escorregões, você não tem ideia. Ela deu 2 escorregões que, se sou eu, o colecionador dessa turma que ia para a galeria dos heróis da fé, Sara estava fora. Não tem nem conversa. Se Deus dissesse, pastor Pedro, vai lá e escolhe. Lá na Bíblia, eu preciso de um número, pelo menos nominalmente, 18 pessoas. O número deles aqui são 18, que aparece nominalmente. Depois vem os grupos. Escolhe lá 18 pessoas para fazer parte da galeria dos heróis da fé. Sara não tinha nem perto. No entanto, o que a Bíblia diz dela? Diz que ela teve por fiel aquele que ele prometeu. Essa expressão dela chegou, eu pensar dessa maneira, que ela acreditava que fé era crer que Deus não dependia das nossas fraquezas humanas para poder realizar seus projetos em nós. Ele realiza com base na fidelidade dele, no que ele é, no caráter dele. O que é fidelidade? Fidelidade tem várias respostas. Se eu procurar os dicionários, eu procurei e eu encontrei uma que mais me agradou. Né? Eu vou compartilhar com você. Fidelidade é uma atitude de quem tem compromisso com aquilo que assume. Fidelidade é a atitude de alguém que tem compromisso com aquilo que assume. Então, para Sara, Abraão falou assim: olha, eu vou dar um filho para seu marido. E ela, pela fé, Sara recebeu a virtude de conceber. Então, ela, apesar das fraquezas dela, das falhas que ela cometeu, mas ela não se estribou nas suas fraquezas, mas na fidelidade de Deus. Fidelidade de Deus. Tá? Então, é como se Sara dissesse assim: olha, se dependesse de mim, Deus não cumpriria a promessa. Porque ela falhou e falhou feio. Não foi só uma vez, não foi uma vez, não. Foi 2 vezes, fora outras que a Bíblia não registrou. Mas 2 estão registradas aqui para nós. A primeira delas, ela duvidou da promessa de Deus. Você imaginou Deus te prometer uma coisa e você duvidar? Deus, que conversa é essa? Lembra? Eu introduzi aqui no estudo passado. Vamos voltar de novo, Gênesis 18, para ver isso? Gênesis 18, o primeiro escorredor de Sara, primeiro dos 2 escorregões que ela deu, né? Das 2 fraquezas, das 2 falhas que ela cometeu. Por isso ela não dependeu dela, ela dependeu exclusivamente de Deus.
Ou Deus faz ou Deus não faz. Tudo tem a ver com Ele, está nele. Fazer ou não fazer está nele. Então, Gênesis 18, 9 a 15, eu vou lendo o texto aqui e vou abordando, já vou comentando os pontos que eu julgar interessante. Entendeu? Nesse momento aqui, é o momento que Deus vem até Sara, até Abraão. Deus, ele convida lá mais dois anjos para lhe acompanhar, né? Porque a Bíblia diz o Senhor, aqui é 3 anjos, mas a fala aqui é de um Senhor, e os 2 anjos são apenas auxiliares, né? Então o verso 9 diz: disseram-lhe, quem? Os anjos, onde está Sara, tua mulher? Olha que esses 3 anjos, irmãos, que é Deus mais 2, vieram do céu exclusivamente para trazer um recado a Sara, através de Abraão. Eles respeitaram a cultura daquela época, em que um homem não conversava e não tratava de assuntos com as mulheres. Eles respeitaram isso. E diz que a Bíblia que ele veio e disse: cadê Sara, tua mulher? E Abraão, ele disse: ei, lá está na tenda. E disse: certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E a Bíblia diz: e ouviu Sara a porta da tenda que estava atrás deles. E era Abraão e Sara já velhos, adiantados em idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Quer dizer, além de ter sido estéril durante a vida inteira, 90 anos, já não dava mais filhos. Essa era a condição dela. Quando ela ouviu esse recado, diz o versículo 12, que assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei eu ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também meu Senhor já velho? Eu? A impressão que eu tenho aqui é que ela estava admirada da resposta do anjo, né? Mas os versículos seguintes nos mostram que ela questionou aquele recado, ela duvidou. Olha o versículo 13: e disse o Senhor a Abraão, diz o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: na verdade gerarei eu ainda filho, eu ainda havendo já envelhecido? Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Olha aí que ele está cobrando a incredulidade dela. Ela riu, aquele sorrisinho sarcástico. Esse nada aqui não sabe mais coelho, né? E o Senhor disse que ouviu. Aí o versículo de número 15 diz assim: e Sara negou, dizendo: não me ri, porquanto temeu, porque ele viu como Deus ouviu um sorriso que ninguém tinha ouvido, somente Sara. Ela riu consigo mesma. Aquele sorrisinho assim lá dentro, que ninguém vê. Só que Deus disse: pensa que eu não vi? Pensa que existe alguma coisa impossível para mim? Além de te dar um filho, ouviu que você, o seu sorriso. E aí a Bíblia diz: e ele disse: não diga isto, porque te riste. Outras palavras, pensa que enganou a quem? Então aqui, esse sorriso aqui, irmãos, foi um sorriso de dúvida. Ela duvidou da promessa de Deus. E ela tinha motivos para duvidar. Não fica tirando uma onda com ela, não, você também duvidaria. E eu também. E todos nós juntos. E eleva a 10ª potência. Por quê? Porque ela estéril, nunca tinha dado filhos. Abraão já estava preparando o Damasceno para assumir o comando da família. Ela com 90 anos de idade. E aí, Abraão com 99. Ela disse: não tem jeito, como é que eu vou tentar um negócio desse? Ela riu lá. Esse anjo aí, eu chego aqui. Esse anjo não tem o que fazer mesmo. O que ele vem fazer aqui? Riu, e aí a Bíblia diz: o Senhor chamou a atenção dela, puxou a orelha dela. Então, irmãos, isso aqui é muito bom a gente ver isso aqui, porque a conclusão que a gente chega até aqui é que os crentes também duvidam. É normal, como crente, você duvidar. O que você não pode duvidar da fidelidade de Deus. É que é o segredo da coisa. Ela teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. No final, quando o escritor termina a biografia dela, dizendo: olha, ela, pela fé também, a mesma Sara, recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade. E ele responde a razão: porque teve por fiel aquele que lhe tinha prometido.
Fechou, acabou. Agora, se você observar, no capítulo 17, quando Deus traz a mensagem para Abraão, que nós vimos olhando no livro 18, né? No 17, Gênesis 17, quando Abraão recebeu essa notícia, ele também riu. Isso que é interessante, ele também riu. Olha o versículo 15, Gênesis 17, 15. Disse Deus mais a Abraão: a Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai. Esse nome Sarai, há muita controvérsia na interpretação, mas a maioria crê que é princesa, dama, uma pessoa, não é, bem conceituada, princesa. Só não vai ser mais uma princesa, mas Sara será o teu nome, ou seja, uma mulher fidalga, nobre. São tipos que passam bem perto. Apenas uma letrinha muda toda a diferença. Ela não será mais apenas uma princesa, vai ser uma senhora fidalga da alta sociedade, uma mulher respeitada e honrada. O sentido é esse. Aí ele diz: olha, mas Sara será o seu nome. Ó 16: porque eu hei de te abençoar e te hei de dar a ti dela, de Sara, um filho. E a abençoarei, e serás mãe de nações, reis de povos sairão dela. Sara está longe, Deus está conversando com Abraão. Olha o versículo 18. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se. Abraão caiu sobre o seu rosto e riu e disse no seu coração, falou para ninguém, não deu uma gargalhada, não achei o sorriso de Sara. Não acredito. Só que aqui, quando a gente olha, você não vê Deus puxando a orelha dele. Ele sorriu e disse no seu coração: há um homem de 100 anos há de nascer um filho. Então todos os dois fizeram a mesma interrogação. E concederá Sara na idade de 90 anos. Aqui, qual é a diferença do sorriso dos velhinhos? O sorriso de Abraão foi um sorriso de interjeição, ou seja, foi um sorriso que expressava emoção, sentimento de alegria, de louvor, de ver Deus cumprir aquilo que tinha dito ele anos atrás. O sorriso de Sara foi um sorriso de interrogação. Eu daqui saio com ele mais não. Então, enquanto um autenticou a mensagem de Deus, o outro questionou o recado de Deus. E aqui eu terminei semana passada dizendo aos irmãos: nós precisamos ter muito cuidado com esses sorrisos que a gente dá por dentro. Sorrisinho que dá por dentro, que ninguém ouve, que ninguém escuta, mas a gente ri. Sorriso da dúvida, do ponto de interrogação, da incredulidade. Especialmente quando o desafio é maior do que os nossos olhos percebem em termos de possibilidade. Eu terminei falando para os irmãos, alguns não estavam aqui. Quando nós fomos comprar essas poltronas, acho que foi 28.200, uma igreja que na época rendia 3, 4 mil reais, ele dava tudo para cima. Como é que paga um negócio desse? Mas nós viemos e fechamos o negócio e planejamos o pagamento, e alguém saiu daqui dando esse sorrisinho. Só que ele não sorriu para si, sorriu para todo mundo. Esse pastor é doido, maluco, vai dividir essa igreja, depois ele cai fora, fica essa dívida para nós, isso aqui não paga nunca. Foram falando que esse cara foi. Não podia contar a mão não, né? Quase que eu estraguei. Você saiu rindo, mas sorrindo alto, sorrindo alto mesmo. Não era só um sorrisinho lá dentro, não é? Se Deus quiser, em nome de Jesus, já fiz um convite, de que nós vamos lá no Oeste, vamos sentar aqui. Glória a Deus. Sentar, por favor, lê o convite, garantia de velha. Glória a Deus, vamos sentar aí. Para a glória de Deus. Porque Deus é fiel. Porque Deus é fiel. Ele cuida da sua obra. Aleluia.
afirmando, o outro sorriu questionando. Não tem nenhum problema sorrir, desde que você sorri de alegria, sorria de alegria, de contentamento, de ver as coisas acontecendo na iminência de acontecer. Isso glorifica a Deus, né? Agora, de incredulidade não deve, né? Não deve. Então, qual foi o outro escorregão de Sara? Sara primeiro questionou Deus, duvidou de Deus, o Deus puxar o dia dela na frente de Abraão. Cadê ela? Ali, Ricardo. Conversa é essa? Há alguma coisa impossível para Deus? Não, Senhor. Eu imagino. Eu fico imaginando a cena, né? Não, Senhor. O segundo escorregão, irmãos, está no capítulo 16 de Gênesis. Quando elas ainda na iminência de ver o cumprimento da promessa, ela chamou Abraão e disse: Abraão, teve uma conversa longa com Abraão, que parte dela não está escrita aqui, mas pelo que ela disse, a gente subentende que essa conversa rolou. Abraão, você já está velho, eu já estou velho, e nós temos uma promessa de ter um filho, e lá, 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 lá. Então você fala o seguinte: você vai pegar minha escrava. Nessa altura eles já tinham ido para o Egito. Lá no Egito trouxe um escravo com o nome de Agar para servir, acompanhar. Esse escravo acompanhou o patriarca. E no capítulo 16 de Gênesis, a partir do versículo 1, tem uma conversa entre Sara e Abraão, que revela não só a sua incredulidade, como lições para nós. Vamos ver o texto, vamos lentamente observando. Ora, Gênesis 16, 1. Sarai, mulher de Abraão, quem dos dois não tinha sido mudado os nomes, era Sarai e Abraão, não lhe gerava filhos e tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. Disse Sarai a Abraão, presta atenção nessa informação aqui, verso 2: disse Sarai a Abraão. Quem foi que disse alguma coisa para Abraão? Sarai. Disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem pedido de gerar. Ele nos fez a promessa, mas não deixou ter filhos. Não tem. Então entra, pois, a minha serva, né? Entra a minha serva, porventura tereis filho dela. Porque ela estava lançando mão de um artifício que as leis da sua época, eles eram regidos por um código chamado Código de Hammurabi, que regia o comportamento da sociedade naquela época, naquele tempo ali na região da Mesopotâmia, onde eles viveram. E esse código dizia que quando uma mulher não tinha filho, não tivesse filho, ela podia dar a serva dela para o marido, para que o marido gerasse um filho para ela. Não era um filho que ia ser de quem deu a luz, não era para ela. O marido ia ser apenas o pai, e ela ia ser a mãe do filho. O menino vinha dos seus braços, não é? Mesmo não sendo filho dela, mas era considerado filho. E a partir do momento que ela dava esta serva para Abraão gerar um filho para ela, essa serva saía da condição de serva e tornava a segunda senhora. Então era a senhora que recebeu o filho e a senhora que tinha gerado o filho, tinha dado o filho. Assim o código dizia. Ele dizia a ela e ouviu Abraão no código de Sarai, verso 13. Assim tomou Sarai, a mulher de Abraão, a Agar, a egípcia, o servo, e deu-lhe uma mulher a Abraão, seu marido. E ao fim de 10 anos que Abraão habitava na terra de Canaã. Então, assim que ele estava lá, 10 anos que eles chegaram lá, ela fez isso, aconteceu isso, deu a por mulher, não é? Agora, olha o versículo 4: e ele entrou a Agar, e ela concebeu, e vendo que ela concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos, porque na realidade ela tinha que honrar ainda muito mais a sua senhora, porque aquele ato estava fazendo com que ela deixasse de ser escrava e tornava-se a segunda esposa do marido. Não, em vez de ela fazer isso, ela passou a desprezar Sara, tirar onda. Bom, eu sou a outra, agora nós estamos no mesmo nível. E é o seguinte, que agora você não tem filho, eu, pai, começou a tirar onda. Aí, vontade de ter filho, não tem, eu tinha. Começou a tirar onda, sabe como é que é? Foi implicando. Aí diz o versículo assim: então o que aqui? Por causa das implicações de Sara, né? Mesmo sabendo que esse filho não era dela, mas ela estava tirando onda, aproveitou, estava
você. Isso aqui é o sentido do texto, isso aqui. Eu estou sendo humilhado por causa de ti. Minha serva pus eu em teu regaço, vendo ela agora que concebeu, sou menosprezado aos teus olhos. Você vai dar mais moral para ela do que para mim. Isso é culpa sua. Agora pergunta, irmão: quem foi que mandou ela entrar a escrava e gerar um filho? Ela. Mas aqui, presta atenção agora os casais, aqui está a receita certa. Isso aqui é o paradigma do Éden que acompanha as famílias em toda a existência humana. Ninguém assume a culpa e um tem que jogar a culpa no outro. Está aqui a receita perfeita aqui para a confusão. Ela joga a culpa em Abraão porque recebeu a mulher. O Abraão, por sua vez, versículo 6, diz Abraão a Sarai: eis a tua serva está em tua mão, faz o que lhe é bem aos seus olhos. E aí afligiu a Sarai e ela fugiu da sua face. Abraão disse: culpa minha, culpa é sua, você que mandou entrar ela, não pedi nada para você. Agora ela é sua escrava, faz aquela coisa que quiser, aflige ela aí. Vem me culpar, uma briga, uma confusão. Isso foi o que aconteceu ali. Não está registrado os detalhes, não, mas está aqui entre uma linha e outra. Eu sou culpado disso, você que mandou. Você está me menosprezando. Ela está em suas mãos, passa a culpar a mim. Viu? Um joga para um, outro joga para outro. E quem não tem por quem jogar, assume a culpa. Foi o caso do jardim do Éden, lembra? Foi a mulher que tu me deste. Não, foi a serpente. E a serpente, não tem para quem culpar. Leva a sentença. Coitada, Agar não tinha para quem passar a culpa, assumiu. E ela grávida agora, imagina, grávida, ela ataca no mundo em direção ao Egito, sem parente, sem aderente, no deserto, em direção ao Egito. Imagina a situação daquela coitada, né? E aqui, quando a Bíblia fala aqui no versículo de número 6, né? Versículo 6, que ela afligiu a Sarai, e ela fugiu. Esse afligir aqui, irmãos, esse código de Hammurabi diz que quando uma escrava se insurgia contra a sua senhora, ela podia marcar ela com ferro quente para provar que ela estava fazendo aquilo com direito legal. Certamente acredita-se que Sara ferrou ela com ferro quente. Você me respeita, você é minha serva. E ela disse: não sou, estou indo embora. Catou a barriga e pegou o caminho de volta, né? E aí esta menina, esta Agar, ela acontece algo com ela que é inédito, único na Bíblia. Primeira vez que aconteceu, primeira vez que, segundo os especialistas, o anjo do Senhor que aparece aqui, aí vem a primeira vez que aparece a palavra anjo do Senhor, que todos acreditam ser Cristo na sua manifestação teofânica, ou seja, na figura humana. A primeira vez que Cristo desce para atender uma pessoa na terra, não para atender aquela escrava. Ele vai lá, e aí tem toda uma história, nós temos aqui no RH, né? E aí o anjo vai, bate um papo com ela, manda ela voltar e se humilhar, não é? E faz promessas para o filho dela. Por quê? Porque o filho dela era filho de Abraão. E Abraão era o homem da promessa. E o final dessa história, quando você lê todo esse capítulo 16 aqui, entendendo o que está escrito ali, você percebe que dali nasceu o Ismael, né? O Ismael que hoje é o pai dos países árabes, né? Porque ele é filho do homem que é pai das 3 maiores religiões do mundo. Ele é pai, Abraão é pai das 3 maiores religiões do mundo, que são as chamadas religiões teocêntricas, né? Onde a adoração é voltada para Deus, que é o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. O judaísmo vem dos filhos de Isaac, o cristianismo vem da igreja, vamos dizer assim, que são compostos por todos os povos, e o Islã vem dos países árabes, aquela região da Arábia Saudita ali, todos os países árabes hoje, que são os
donos do petróleo, eles receberam a promessa de serem possuidores das gorduras da terra. Esse termo hoje, naquela época, era impossível de interpretar. Hoje ninguém tem dúvida que tem a ver com os petróleos, que eles são donos dos povos mais ricos do mundo. E a riqueza dele tem a ver com a descendência deles, que vem de Abraão. E quando Isaac deu a descendência celestial para ele, Deus deu a descendência terrestre para Ismael, dos quais ele é pai, Abraão é pai. Então tem que honrar esse povo, respeitar esse povo. E interessante, irmãos, que me parece que o verso 13 que eu falei agora diz que eles iam morar em frente aos seus irmãos. Isso é interessante isso, porque Isaac não tinha nem nascido ainda. Diz que eles iam morar em frente aos seus irmãos. Isso está ali, Israel do lado, os pais de Isaac do outro, palestinos e judeus gritando o tempo todo, e eles não tinham se combinado, nunca iam dar certo. Bem, então o que a gente percebe aqui é que a fé de Sara, ela teve que lidar com um problema seríssimo que todo aquele que exercita a fé lida. Ela teve que lidar com um problema seríssimo, que é o chamado problema da espera. Todos aqueles irmãos que têm promessa de Deus precisam aprender a lidar com esse problema. Não sei se o nome seria o melhor problema, mas eu vou chamar de problema. Problema da espera. Por quê? Porque a espera é um tempo que parece que as coisas não vão acontecer. Ele é um tempo cruel. A espera não te dá esperança. Quando você espera, parece que não está acontecendo nada. É assim que é. Isso tem fundamento bíblico. Provérbios 13, 12. Provérbios 13, 12. Especialmente a parte A desse texto. Diz assim: ó, a espera demorada enfraquece o coração. E ali já tem outra verdade, né? Mas o desejo de chegar na árvore da vida. Provérbios são citações. A primeira está ali, tem duas citações. Eu estou lidando com a primeira. A esperança demorada enfraquece o coração. Enfraquece a tendência sua, ao invés de você se rejuvenescer, se renovar e dizer vai acontecer, Deus é fiel, a tendência é enfraquecer. Por isso que eu digo que Sara teve seus motivos para duvidar de Deus. Pensa você, irmãos, numa situação dessa. O velhinho Abraão também duvidou. E nós vimos na semana passada, quando analisávamos ali o capítulo 4 de Romanos, quando Paulo descreve isso com detalhes para nós, diz que ele não duvidou por incredulidade. Isso que é beleza da coisa. E quando você duvida, você apenas enfraquece o coração. Mas quando você duvida por incredulidade, aí você chuta o balde, desiste, sai fora, aborta, cancela o projeto, você não pensa mais naquilo, não deu. Por quê? Porque essa espera é angustiante, né? Nesse período da espera, a sensação que a gente tem é que as coisas não vão acontecer. Deus não vai agir, Deus não vai funcionar. E Sara aqui, ela leva, apesar das suas fraquezas, a gente extrai da sua fé, porque ela está aqui para ser exaltada, né? Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber. Então ela nos ensina, para mim e para você, meu irmão, que na hora de esperar, a espera não faz a gente depender menos de nós e mais de Deus. Na fé, na espera para ver a consumação de algo que Deus tem para a nossa vida, tem que fazer a gente depender mais de Deus e menos de nós. Por isso ela teve Deus por fiel, porque ela não ficou dependendo dela. Quando o anjo puxou a orelha dela, ela baixou a cabeça. Isso é verdade, não há nada impossível para Deus, porque eu estava com a minha cabeça, né? Por isso que eu disse para os irmãos aqui no início, se você perguntar a Sara o que é fé, ela vai dizer que fé é crer que Deus é capaz de realizar o impossível, apesar das nossas fraquezas, das nossas debilidades, das nossas incapacidades, das nossas impotências humanas, né? Deus é capaz de fazer, Deus não depende de nós. Irmãos,
pastores visita ele para ver o sucesso dele, como é que tudo aquilo funciona, né? Como é que aquilo vai assim, ele põe a mão, vira ouro, né? Gente, multidão de gente, a igreja, cada culto mais lotado que o outro, gente se transfere das igrejas para a igreja dele, para embarcar no projeto dele. Alguém vai lá e pergunta ele assim: pastor, qual é o sucesso do trabalho de vocês? Ele diz assim: irmão, isso aqui não tem nada a ver conosco, nada. Isso aqui é Deus fazendo o que Ele tem que fazer, e não por causa de nós, é apesar de nós. É interessante isso. O que Ele faz aqui não é por causa de nós, não temos nada de especial, é apesar de nós, apesar das nossas fraquezas, das nossas limitações, apesar, né? É claro que eles têm um planejamento, um projeto de trabalho que flui, a coisa acontece, mas eles nunca atribuem isso a eles. Eles creem que apesar deles, Deus é capaz de fazer o que faz. Isso deve ser alentador para nós, irmãos, de acreditar que a gente não estribar nas nossas fraquezas, não estribar, né? Me parece que é Provérbios 5 e 6, deixa eu ver, bota lá, deixa eu ver se é 5 e 6, se não for, eu faço a citação aqui, 6 e 5, deixa eu ver se é o contrário, deixa eu ver se eu deixo dela, não é, o texto é mais ou menos assim, o texto que eu quero aqui é mais ou menos assim, onde o salmista diz para nós não estribar no nosso próprio entendimento, mas confiar a Deus todos os nossos caminhos. Confia a Deus os seus caminhos e não te estribes no seu próprio entendimento. Não é? Estribar é mesmo quando você botar o pé no estribo de uma seta, você firmar os seus próprios pensamentos, na sua maneira de ser, na sua capacidade, no seu jeito de fazer as coisas, né? Então você não confiar nisso, não confia em você mesmo, confie apenas em Deus, né? É qual? 3,5, né? Achei que era 6,5. 3,5. A pessoa pensa nisso: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes do seu próprio entendimento. Ou seja, confia nele, acredita no caráter dele. Ele vai fazer por causa dele, não de mim. Não é por causa de mim, da minha habilidade, do meu jeito, da minha capacidade. Não, esquece isso. Dependa mais de você, ou melhor, dependa menos de você e mais de Deus. Porque esse tipo de fé que agradou a Deus e que deu testemunho de todos eles, foram pessoas que quando olhar que a ação deles não tinha nada a ver com o que eles pudessem fazer. Nada a ver. Muitos deles aqui que exerceram fé, né, de maneira tremenda e poderosa e glorificaram a Deus, foram as pessoas que menos dependeram de si mesmo. O exemplo disso é o pai Abraão e a mamãe Sara, que menos dependeu. Não é? O comportamento deles, irmão, eles fizeram tudo para estragar tudo. Eles fizeram tudo para estragar tudo, a verdade foi essa. Eles tentaram mais atrapalhar Deus do que ajudar. Tem que ficar pelo menos quietinhos, né? Não. Ele é para onde ficar na terra, não. Ele taca agir. O caminho passa numa região das terras de Abimeleque. Chega lá e fala que Sara é sua irmã, entendeu? E ainda bota o coitado do rei Abimeleque em dificuldade, porque quando o rei tentou levar Sara para lá, eu imagino Deus dizer assim: é bom, né? Vai muito triscar nessa aí. De jeito nenhum. Vai nem triscar nela. De novo, Deus veio na cabeça do pessoal: se você triscar nessa mulher aí, eu capo o que você tem, eu te mato e mato tudo isso aqui, eu capo de sua raça. E Deus disse isso para ele: você não trisca nessa mulher. Por quê? Porque ali estava preservada aquele útero para o tronco do Messias. Não podia ninguém mexer ali, não. Podia misturar com gente estranha, não. Deus disse para a mulher: se você mexer nessa mulher aí, eu mato você e mato todo o Olimpo, raça sua aí. E ele chegou para nós: está com doido, rapaz, você está bem a sua irmã. Não, mas é bem maneira, eles não têm paridade. De fato, eles eram, né? Ela era Sara, era minha irmã de Abraão mesmo. Isso é fato, é verdade. Mas ele deveria falar: não, essa aqui é minha esposa, né? Pronto. Ele ficou com medo de morrer,
cuidar, proteger a lei. Então a gente vê na vida destes homens, dessas mulheres, todos eles cheios de falhas, de fraquezas, de todos os lados. Mas essas pessoas exerceram fé, deixando Deus livre para agir, confiaram na fidelidade de Deus, especialmente Sara, quem nós estamos meditando nessa noite. Lá no versículo 33, quando é 11:33, né? 11:33, esse texto é fantástico. Diz assim: os quais, 11:33, todos estes morreram na fé, sem terem recebido, não, os quais pela fé venceram o rei. Não, nesse não. Aí, 34, deixa eu ver. Acho que é antes. Acho que eu coloquei. É o 13, né? É o 13. Obrigado. 11:13. Todos estes morreram na fé. Estes quem? Era para ser 13, vou ter que ler 13. Pensa, eu aqui, uma digitação. Todos estes quem? Essa turma que saiu lá do Abel e chegou até a Sara, que estava. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas. Mas que fé é essa? Que você morre e não recebe, né? Porque o texto está dizendo que fé nem sempre é para receber alguma coisa. Nem sempre. Todos eles não receberam a promessa, mas vindo-as de longe, crendo nelas. Então, nem tudo que você acredita, irmão, vai chegar às suas mãos. Nem tudo, mas não duvide, porque Deus não depende de você para cumprir, depende da sua fidelidade. Você não vai cumprir agora, vai cumprir depois. Você quer Deus, hein, André? Você quer mais do que esse? Para mim não precisa. Todos eles morreram sem ver, mas vindo de longe. Diz que eles abraçaram e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Então, todos eles, a Bíblia está dizendo aqui, que eles não viveram em função do temporal, daquilo que era daquilo agora. Nenhum deles, todos eles viveram exercendo fé, glorificando a Deus, exaltando a Deus, mas buscando lá na frente, qual deles era encontrar algo diferente. Amém? Eu vou parar hoje, eu não quero entrar no outro ponto aqui, porque se entrar eu não vou conseguir desdobrar, já há pouco tempo, mas eu quero